boa tarde. Tô voltando depois de 2 meses sem gravar. Hoje é dia 5 de maio de 2016. Foi um tempinho aí de estudo, aprendizado, criando algumas coisas para os empatas, né? Pensando aí em uma coisa legal que depois eu vou compartilhar com vocês também. Então, eu tô de volta. Hoje eu vou gravar sobre o autocontrole. É uma coisa que a gente tem que aprender a ter se a gente quer praticar a espiritualidade. É bem legal que a gente pratique esse autocontrole, que a gente possa dentro da gente saber discernir o bem do mal. É igual aquela lenda do lobo, o lobo bom e o lobo mau, né? Que eles vivem dentro da gente, a briga interna nossa que acontece diariamente. Os nossos pensamentos são assim inúmeros. Durante um dia a gente tem milhões de pensamentos. E aí quantas e quantas vezes a gente não fica nessa guerra, né, do bem e do mal? A lenda do lobo, para quem não conhece, é o velho índio contando para a criança, que a criança pergunta para o índio qual é o lobo que vence? Se nós temos o lobo bom e o lobo mau, que ora tem sentimentos de bondade, ora sentimentos de maldade. E aí o velho índio fala para a criança, olha, vence aquele que você alimenta. Então, essa história para mim é tão certa, tão séria, porque é isso mesmo, é uma batalha. Todo dia nós com a gente mesmo, né? Você fica brigando internamente com algumas coisas e às vezes você fica, isso está certo, isso está errado. É aquela velha história que eu falo, a gente tem um mundo dentro da gente. Aquilo que a gente verbaliza não é 1% de tudo que a gente vive aqui dentro. Aí o autocontrole, a gente tenta chegar a uma serenidade, né, de situações, tudo que a gente vivencia no nosso dia a dia, às vezes acontece na nossa família, pessoas que provocam a gente, parece que é uma coisa impressionante, quando você menos espera vem uma bodoada aí para tentar te tirar do sério. E testar mesmo, nós espiritualistas somos testados o tempo todo. Então, uma das coisas é a gente aprender a lidar com essas sensações, né? A gente passa por elas dentro da família, através de um filho, através do marido, através, né, de N pessoas que estão à nossa volta. E aí, às vezes, você se pega numa encruzilhada, fala, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou agir nessa situação? É muito engraçado, porque às vezes algumas pessoas estão com problema e aí elas chegam até a gente, quem é empata sabe disso que eu estou falando, que a gente é chamado para ajudar algumas pessoas. E é inconsciente, elas vêm, chegam perto, se abrem e aí você tenta aconselhar. E como é fácil aconselhar a vida do outro, né? Você enxerga o caminho certinho a ser feito, o que a pessoa tem que fazer, como ela tem que agir. Por que com a gente não consegue fazer isso? Por que é tão difícil você olhar para o seu problema, para aquilo que você precisa destrinchar, aquele frango que você precisa destrinchar? Mentira, tadinho do frango. Mas assim, que você precisa realmente resolver, olhar toda a situação e colocar cada coisa no seu lugar. E aí é tão difícil quando é com a gente,
porque envolve sentimento, né? E aí vira um balaio de gato. Você olha para o seu problema e você não encontra saída, você não encontra solução. É como estar fechado num quarto, sem parede, sem porta, sem janela, você não vê saída. Então, assim, o autocontrole é você tentar avaliar, é olhar o elefante de perto. Se você não está enxergando o problema, tenta sair de perto dele. Se afasta do elefante para você ter soluções, para você olhar o elefante como um todo. Às vezes, a gente age de uma forma impensada, rápida, é uma pressa de tentar resolver aquilo para se livrar do problema. Na verdade, não é. Quanto maior o problema, eu acho que a gente tem que parar e refletir sobre ele, saber direitinho o que a gente vai fazer, porque a nossa ação pode gerar uma reação, né? E qual reação a gente quer pra gente, sabe? Se colocar no lugar dos outros, para você enxergar uma situação real, tenta se colocar no lugar do outro, né? Olha para o problema, tenta definir quais são as peças desse xadrez e tenta fazer o movimento certo. E não é fácil, gente. São coisas que envolvem as nossas emoções. Então, quando aconteceu alguma coisa assim com vocês, geralmente é com os amigos, é com filhos, é com família. São coisas que tiram a gente do sério, são situações, são problemas, né? E todos nós temos problemas, todos, não tem um, né? Você fala, eu sou feliz, eu não tenho problema nenhum. Não existe isso. Nós estamos aqui no mundo, nós temos que passar por tudo isso direitinho. Agora, a gente tem que aprender a ter essa serenidade, a alcançar essa serenidade, né? E o autocontrole é isso, você tentar analisar o problema com uma calma. Se você não está pronto ali, se você está com uma emoção à flor da pele, se você está nervoso, irado, entra no seu quarto, faz uma prece, faz uma meditação. E enquanto você não tiver certeza daquilo que você vai falar, verbalizar, não fala, sabe? Uma das coisas é você... A palavra, depois que você solta ela, não tem mais retorno, né? Então, magoar alguém com aquilo que você sente, com uma forma, às vezes, de discernimento errado que você teve. Então, por isso que o refletir é importante. Vamos falar somente quando a gente tiver certeza que esse é o caminho que a gente quer tomar, que esse é o caminho que a gente quer ter, né? Então, não é fácil, gente, não é tarefa fácil. Você tem que analisar realmente o problema em si. Olha para esse elefante, se afasta dele para você não olhar ele e deixar te cegar, né? E tenta discernir direitinho o que é o problema. Tenta falar com algumas pessoas que são da sua confiança e tentar chegar a um ponto, observar, sabe? A gente tem que ser um eterno observador, sabe, das pessoas. Eu não sei, hoje eu sou uma pessoa que eu olho para algumas pessoas e eu consigo identificar cada uma, elas sem falar nada. Isso é você avaliar, é você analisar as pessoas, você aprender a ter esse controle, esse olhar diferenciado e que todo empata tem, né? A gente sente o outro. Mas nesse vídeo específico eu quero pedir para vocês se avaliem, se olhem
controle os vossos sentimentos, eles não são fáceis. Às vezes nós temos momentos de ira que é uma coisa que vem lá de dentro. Façam, é exercício, é diário. No momento que você pensa que você vai explodir, analisa. Depois que você fizer isso, não agir por impulso. O impulso muitas vezes leva a gente a fazer coisas que a gente se arrepende. Então é bem bacana você parar, você ter esse olhar diferenciado, você ter esse olhar de você mesmo. Eu falei no outro vídeo do autoconhecimento. Depois do autoconhecimento é o autocontrole. Não deixar que as coisas de fora te tirem do sério, sabe? Avalia, sabe? Tem uma mente mais sã, mais tranquila, porque você fecha portas para esse acesso extrafísico que acontece com a gente. Você tendo autocontrole, e tendo autoconhecimento, você equaliza as coisas, você tem uma vida mais linear, uma coisa mais tranquila. Então vamos fazer um exercício, cada vez que a gente for perder esse controle da situação, vamos fazer um exercício, vamos entrar em prece, vamos ligar a nossa musiquinha e interiorizar mesmo. Pensa, o que eu estou fazendo? Por que me tirou tanto do sério? O que é isso que eu estou sentindo? Né? E não deixa esse lobo, o mal, não alimenta esse lobo mal. O lobo que vai sobreviver é aquele que você alimentar. Então, se você alimentar ele na raiva, no ódio, na ira, é ele que vai sobreviver. Então, não permita isso, porque lá no final quem vai sofrer é você, né? Então, avalia, pensa nessa atitude que você tem que ter com a vida. Quanto mais serenos nós formos, melhor vai ser para nós mesmos e para quem convive com a gente. Não é legal a gente conviver com pessoas agitadas, incansáveis, que são agitadas o tempo todo. Você não tem um momento de tranquilidade. Então, vamos tentar parar, vamos tentar não agir por impulso, vamos ser mais tranquilos, mais serenos, né? E tentar ouvir a nossa própria voz, né? Eu acho que o autocontrole é isso, é você entender quem você é e ouvir a sua própria voz. Não dar vazão àquela pessoa que às vezes nós temos que é ruim, que é maldosa, não é bacana, não é uma pessoa que você quer expor para o mundo. Vamos fazer a nossa parte, vamos nos tornar serenos, né? Gente, o vídeo hoje é curtinho, espero que vocês façam essas práticas aí de avaliação, de cuidado, sejam serenos, né? A gente na vida, acho que a gente quer justamente ter tranquilidade, felicidade, e não é sendo maluco, brigando, que a gente vai ter essa paz interior. Vamos buscar dentro da gente, vamos equilibrar dentro de nós e vamos ser mais serenos, vamos ser mais tranquilos. Uma boa tarde, gente. Eu vou voltar daqui a pouco para colocar o que a gente tem de novidade aí para os empatas. Espero que vocês curtam o nosso canal. O canal é Kátia de Jaimo. Pessoas Empatas no Facebook. E vai lá dar o seu curtir, tá bom? Obrigada mais uma vez e até uma próxima.